PT e o STF estão criminalizando a inteligência artificial que assumiu a imagem e a voz de Jair Bolsonaro na convenção do PL, onde foi oficializada a candidatura de Flávio Bolsonaro. Pronto, foi dado o pontapé inicial para a campanha, embora a gente ainda não possa informar o número da legenda. Nesse vídeo, eu vou te mostrar que todo o pleito, tanto do PT quanto as acusações do STF, não param em pé se nós formos observar a lei, se nós formos observar a regra. Mas, como eu sempre digo aqui nesse programa, né? Lei é o quê? É de comer ou de passar no cabelo? Então, no final das contas, a gente não sabe que pito que vai pitar. Tanto o STF, que está se metendo, desmerecendo, tirando de jogada o TSE, que deveria ser o órgão a se manifestar sobre qualquer desses entreveiros, como também metendo o dedinho onde nunca foi chamado, mas também não vai parar de meter o dedinho, né? Nessa edição eu também vou comentar com você sobre os desdobramentos da declaração de Javier Milei, gente. A coisa ficou tão séria que Luiz Inácio mandou vir embaixador brasileiro na Argentina. Você quer saber o que está acontecendo? Fica comigo que eu te conto as travessuras, para ser muito condescendente, que Luiz Inácio já fez quando Massa, o opositor de Milei, era candidato. Tem os valorizinhos do nosso dinheiro que também foram para lá, tá? Você vai ficar bem pé da vida. E ainda nesse vídeo a gente tem que falar por onde anda a terceira via, né? Caiado, Zema, esse pessoal. Lembram que eu conversei com vocês na semana passada? E eu disse a vocês que o opositor, tanto de Caiado quanto de Zema, jamais foi Luiz Inácio? Todo opositor de Zema e de Caiado era Flávio? Então, agora a gente tem declarações para provar que eu não estava errada. É como eu sempre digo por aqui, vem com o Vovaval que você passa de ano. Agora é hora de você deixar o meu like logo no início do vídeo, isso ajuda pra caramba o canal, ainda diz pra plataforma que você achou o vídeo legal, que gostou das nossas pautas e que a plataforma tem que distribuir essa bagaça para mais pessoas. Vamos lá? 3, 2, 1, dedinho no like e bora pra pauta. Então ontem tivemos a oficialização da candidatura de Flávio Bolsonaro, que maravilha, foi um evento maravilhoso. Quem era para estar lá estava, quem não era para estar também não estava, e quem não estava também não fez muita falta, pelo que eu percebi, porque foi realmente um evento magnífico. Javier Milei, Benjamin Netanyahu, todo mundo mandando recado, Dona Michele mandou vídeo, o Nicolas Ferreira, que perdeu o tempo, né? O jatinho não pôde decolar, que pena, né? Mas o bolsonarismo raiz estava presente. Inclusive, o Cogos disse que chegou no evento, que era para ter começado às 8h30, ele chegou às 7h e já estava tudo lotado, as pessoas não conseguiam mais entrar. E esse pessoal não recebeu bolsa mortadela, nem lanchinho, nem bagaça nenhuma, todo mundo pagou do próprio bolso para estar lá. Isso é o bolsonarismo raiz, que continua, apesar de todos os pesares. E aí, várias coisas aconteceram que renderam uma reação completamente desmedida do sistema. O povo tá bravo com Flávio Bolsonaro e com o bolsonarismo de um tanto que até assusta. Vamos ver os desdobramentos da fala de Javier Milei. Olha, o Luiz Inácio ficou pé dentro das calcinhas e mandou voltar o embaixador. Oi, Elisa, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Elisa, olha, inclusive fontes diplomáticas me dizem que essa é a maior crise entre os países em décadas. Realmente estão vendo essa situação com preocupação. O embaixador brasileiro aqui na Argentina, Júlio Bitelli, deve chegar em Brasília ou hoje ou amanhã. A previsão é que chegue e já fale com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. E esse gesto de convocar o embaixador, né, de chamar para consultas, é uma forte demonstração de protesto por parte de um país, é um indício de uma gravidade realmente nas relações diplomáticas. E o Itamaraty, o que está avaliando é que essa fala do presidente Javier Milei em São Paulo, na Convenção Nacional do Partido Liberal, que essa fala foi ofensiva, não somente para o presidente Lula, para o ministro Alexandre de Moraes, mas a todo o povo brasileiro, que foi um desrespeito, que foi uma afronta. Essa é a avaliação e então chamou o embaixador. O choque no sistema foi na base do Vassoura Calvo. Vassoura Calvo. Imaginem só a felicidade brasileira quando Javier Milei lançou aquele Vassoura Calvo. Gente, eu me acabei de rir, você, conta nos comentários para mim. Mas o mais interessante é que ninguém se importou quando Luiz Inácio fez isso aqui, ó. Promoveu a Massa, que era o candidato opositor de Milei, 30 assessores especializados em campanha negativa e do medo para frear Milei em 2023. E aí o Santiago diz, não venham me dizer que Milei intervém na política de outro país quando Lula o fazia e faz clandestinamente. Aqui ele destaca a matéria, ó.
Estrategistas, né, enviados por Lula da Silva ajudam a Massa e tentam impedir que Milei ganhe o primeiro turno na Argentina. Isso aconteceu mesmo, nós cobrimos aqui. Aí não tem problema não. Javier Milei vingativo, que só ele mandou lá no X. Nunca vamos esquecer. Tchau. E foi isso mesmo. Aí o Edson Fachin veio a público dizendo que ele tomou conhecimento da declaração do presidente da República sobre o ministro do Tribunal Federal, Vassoura Carlos. Trata-se de referência desrespeitosa, magistrado da mais alta corte do país, feito em solo brasileiro por ato jurisdicional, praticado conforme a Constituição e as leis da República Federativa do Brasil. Ao reafirmar a plena autonomia do judiciário brasileiro, a presidência do STF deplora manifestações incompatíveis com a civilidade que deve caracterizar as relações entre os estados. Eu deixei lá, né? A civilidade do STF é de prender velhinhas com Bíblia debaixo do braço. Isso é civilidade. Outra civilidade que eles usam muito é prender inocentes. Civilidade também utilizada por eles é usar a criatividade quando a investigação não encontra crime. Civilidade é calar diante de 129 milhões de motivos para agir e depois se esconder no caiaiá. Né? Eu também destaco que a civilidade do Alexandre de Moraes é essa aqui, ó. Civilidade. A gente já passou por soberania agora a gente está, né, na civilidade, ó, a civilidade. E voltando para a convenção, foi uma convenção particular do PL. Apareceu lá a imagem, né, e a voz do presidente Jair Bolsonaro. Vocês já devem ter assistido tudo. Eu deixei aqui no canal ontem o discurso na íntegra de Flávio Bolsonaro. E claro que eles iam se mexer para tanto, né? O PT acionou o STF, tá? Não foi TSE. Por vídeo de IA de Bolsonaro exibido em convenção do PL. O petista sustenta que conteúdo divulgado em apoio a Flávio descumpre decisão de Moraes sobre manifestações políticas. Vamos lá, que são 2 assuntos aqui e eles tentaram fechar de todos os lados. Olha só a matéria. O PT acionou neste domingo, dia 26, o ministro Alexandre de Moraes do STF e afirmou que o vídeo de Jair Bolsonaro... Não, o vídeo não é de Jair Bolsonaro. O vídeo é de uma inteligência artificial. E a primeira coisa que o vídeo informa é que não é o Jair Bolsonaro. Eu não sou o Jair Bolsonaro. Eu sou uma inteligência artificial. Então, não, o vídeo não é de Jair Bolsonaro, tá? Mas a matéria é porca. E aí vai. Produzido com inteligência artificial, exibido na Convenção Nacional do PL, pode ter descumprido as restrições impostas pela Corte ao ex-presidente que está em prisão domiciliar. Então, uma coisa é a acusação de crimes eleitorais, que aí está no âmbito do Flávio Bolsonaro. E outro âmbito é sobre Jair Bolsonaro, que estava com restrições logo após ter se encontrado uma arma, que aí o Moraes veio e proibiu visitas e tudo, tá? A matéria continua dizendo, a gravação foi apresentada no sábado durante o evento, blá, blá, blá. No vídeo, um avatar com a imagem e voz de Bolsonaro declara apoio ao filho e afirma que está preso e calado por uma decisão injusta e arbitrária. Segundo o PT, o conteúdo se enquadra na proibição determinada por Moraes em 17 de julho. Na decisão, o ministro proibiu Bolsonaro de divulgar manifestações políticos eleitorais, inclusive por meio de terceiros, independente do meio utilizado. Ele não falou de IA. Desculpa, independente do meio utilizado, é o Bolsonaro falando, não uma inteligência artificial. Então pode parar por aí, que isso não tem pé nem cabeça. Do partido, o fato do vídeo ter sido feito com inteligência artificial não afasta a restrição? Claro que não. A lei do PT é feita do jeito que o PT quer, não é do jeito que está escrita. A petição afirma que a mensagem foi divulgada em um ato eleitoral, transmitida ao vivo e publicada nas páginas do PL de Flávio na internet. Sim. Só que tudo isso diz respeito à campanha eleitoral, e a gente não está falando de campanha eleitoral. Campanha eleitoral é quando informa legenda, número de legenda. Não foi esse o caso, isso não é uma campanha eleitoral, foi só convenção do PL. Mas num país que a gente não tem direito a dar like na fala do outro dentro de um grupo privado de WhatsApp, né? Isso que o PT também sustenta, que o vídeo teve conteúdo político eleitoral. Claro que teve, o vídeo da inteligência artificial teve conteúdo político eleitoral. A fala sobre uma suposta perseguição judicial, segundo a legenda, buscou mobilizar apoiadores. Lógico, a intenção foi essa. Já o pedido de apoio a Flávio representou um endosso direto à candidatura do senador. Óbvio. Mas não foi o Bolsonaro que fez isso, foi uma inteligência artificial. Já na perspectiva eleitoral, a finalidade eleitoreira do conteúdo é inequívoca. Isso que é a mensagem de recebam de braços abertos a pessoa que escolhi para me substituir, representa um endosso eleitoral explícito e transferência de capital político ao seu filho candidato. Além disso, o futuro é Flávio Bolsonaro presidente, é palavra de ordem de campanha, com o nome e cargo pretendido, diz o partido. Daí
nós não estamos em campanha ainda. Paralelamente, continua o PT. A Federação Brasil da Esperança, formada, olha a esperança do Brasil, PT, PV e PCdoB. Essa federação apresentou uma representação ao TSE. Nessa ação, o foco deixa de ser o descumprimento das cautelares de Bolsonaro e passa a ser a legislação eleitoral. E nem isso eles estão com a cobertura da lei. A federação sustenta que o vídeo configura propaganda eleitoral antecipada por pedido explícito de voto. Meu senhor, numa convenção partidária você queria que tivesse o quê? Chazinho, todo mundo com unha pintada de branco cantando Imagine, pedindo para chover maná do céu. Você deve estar de sacanagem. Não, o PT deve estar de sacanagem, não é possível. Aí eles continuam falando, além de violar as regras do TSE sobre uso de deepfakes em campanha eleitoral. Aí aqui que eu quero me deter. Deepfake é quando aparece, por exemplo, uma imagem da Valéria falando como se fosse a Valéria e você é levado a acreditar que aquela imagem é realmente a Valéria. Você não é informado que é uma inteligência artificial, então você é enganado. Sinceramente, responde aí, foi isso que aconteceu na convenção? Não, não foi isso que aconteceu, porque no início do vídeo a inteligência artificial diz, eu sou uma inteligência artificial. Eu não sou o Jair Bolsonaro. Então isso aqui já cai por terra. E o segundo ponto que eu quero desmembrar aqui com vocês é a campanha eleitoral. Nós não estamos em campanha eleitoral, a convenção do PL não estava em campanha eleitoral, por isso chama a convenção, é para oficialização de candidaturas, tanto que todos os outros candidatos estavam no palco junto com Flávio Bolsonaro. Agora, foi o Bolsonaro que fez isso? Não, foi uma inteligência artificial que fez por ele. Então, pelo amor de Deus, que deepfake, que campanha, não tem nada disso. Aí a CNN... ela trouxe 2 advogados que discordam completamente do PT e um que concorda. Advogados não veem infração em vídeo de IA com mensagem Bolsonaro, eles consultaram ali os especialistas. Aqui eles destacam que o vídeo informa logo no início que se trata de uma criação feita com inteligência artificial e que não utiliza uma gravação original do ex-presidente, que aí sim seria deepfake. Para a advogada Angela Sinaki, especialista em direito eleitoral e membro da IBRAD, Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, não há infração eleitoral, embora considere a ideia ousada. Para ela, a sinalização do uso de inteligência artificial atende às regras estabelecidas pelo TSE, além de não haver no conteúdo informação falsa. Não tem. Isso seria uma deepfake também. Ela diz, não foi o ex-presidente quem gravou o vídeo, não foi dito que o vídeo foi retirado de qualquer manifestação do ex-presidente. Logo, ele não descumpriu qualquer decisão. A especialista, porém, avalia que o episódio pode ser levado ao TSE pela campanha à reeleição do presidente Luiz. E claro, já foi, né? Aí tem o advogado Marco Aurélio, especializado em direito público e coordenador da campanha do petista em São Paulo, claro, que ele disse que sim, cometeu todos os crimes do mundo. Houve uma tentativa clara de burlar a decisão judicial que impede participação de Bolsonaro no processo eleitoral de 2026. É um desrespeito, um tapa na cara. Cara, bandido pode votar. Você tem noção? O advogado Alexandre Rolo, professor de pós-graduação em Direito Eleitoral do TRE, também acredita que não houve irregularidade. Segundo ele, a legislação permite a divulgação de apoios durante as convenções partidárias. E o conteúdo não representa uma manifestação direta de Bolsonaro. Abro aspas para ele. Não vejo nenhuma infração eleitoral nas convenções partidárias, podem ser divulgados apoios, o que foi feito. Não é ele, Jair, é uma criação feita por IA, o próprio vídeo fala isso, não é minha voz, é uma criação de inteligência artificial. Ponto. Na esfera criminal, tem uma outra especialista, que é a Priscila Pamela dos Santos, pondera que seria necessário comprovar a participação direta de Bolsonaro na produção do material para caracterizar eventual descumprimento de medidas cautelares. Mas olha, doutora Priscila, é necessário que a gente deixe em perspectiva que esse negócio de provar crime aqui no Brasil, ainda mais com certas cortes, isso já caiu em desuso há muito tempo. Entendeu? Não precisa ter prova. Tem um monte de gente preso, tornozelado, exilado. Não tem prova nenhuma. Vai do achismo. Eu queria falar mais, mas é que eu não posso. Nós vivemos num país que não tem democracia, né? É sabor democracia. Vocês lembram que Jair Bolsonaro foi barrado pelo TSE de utilizar o Alvorada e o Palácio do Planalto para fazer as suas lives, onde ele prestava contas da sua gestão para a população em período eleitoral, porque disse que era propaganda eleitoral? Então, isso foi em 2022. Em 2026, Lula transformou o Alvorada em QG de pré-campanha. Ou seja, eles podem tudo. Jair Bolsonaro não podia nada, nós não podemos nada. E aí, como é que está
a terceira via? A terceira via está nesse formatinho aqui, ó. A Gazeta do Povo. Olha, gente, eu fiquei tão feliz quando eu cancelei minha assinatura na Gazeta do Povo, pois eu agradeci a Deus por ter me aberto os olhos. A Gazeta do Povo diz o seguinte: Caiado vira favorito para herdar votos de Flávio Bolsonaro para bater Lula, diz pesquisa. Eu, sinceramente, não sei. O cara não sai da margem de erro, do percentual de margem de erro. Como que ele vira o favorito? O que a Gazeta do Povo está querendo que as pessoas acreditem? Está fazendo um movimento de janela de Overton? Olha, se acontecer alguma coisa com o Bolsonaro, alguma inelegibilidade, se ele for preso e tal, Caiado. É isso que a Gazeta do Povo está falando ali, né? E numa entrevista para a CNN, o PSD, em nome de Caiado, fez várias declarações que vão provar para vocês que eu estava certo o tempo inteiro na semana passada quando eu disse: gente, o inimigo de Caiado não é o PT, o inimigo de Caiado é Flávio. Aí temos que tirar o PT do poder. Como? Tirando Flávio Bolsonaro da corrida eleitoral. Olha só o que falou a representante do partido, acho que é advogada do partido, olha só. De um modo geral, assim, daqui para frente, o que esperar dessa campanha? Olha, Ronaldo Caiado vai seguir insistindo nesses ataques a Flávio Bolsonaro. Ele estava meio tímido sem citar o nome de Flávio, mas há uma ala que diz o seguinte: se você quer crescer nas pesquisas, tem que ser tudo ou nada. Não dá para ficar em cima do muro. Tem que partir para cima de Flávio, principalmente, porque não adianta achar que Caiado, que é um adversário histórico do presidente Lula, vai tirar votos de quem já vota no presidente Lula. Então, ele precisa tentar atrair os olhares desse eleitor de direita que tem indicado voto no Flávio, mas sem muita convicção, principalmente por causa das crises que se assolaram a pré-campanha nos últimos meses. Você entendeu, meu pequeno padrãozinho? É ou não é o que eu falei desde o início? E dona Ana Paula Henkel ainda fica insistindo com aquela palhaçada de dizer: o Flávio tem que abraçar a todos os inimigos, inclusive, Ana Paula, olha aí. Eu não falei para vocês o tempo todo? Vai dividir os votos de Flávio no primeiro turno. Eles querem arrastar essa bagaça para o segundo turno. Aí pega um percentual de margem de erro de Caiado, outro percentual de margem de erro de Zema, mais Renan Santos. Gente, a gente vai para o segundo turno. Que gentinha! E já caminhando para o final, eu vou compartilhar meu amigo, o blog do Lisboa, meu amigo Negão Lisboa. Lisboa chamou atenção. Gente, vocês sabem, quem não postou nadinha da convenção que definiu que Flávio Bolsonaro é o cara? Adivinha? Quem não postou nada? Vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar. O Ale Black. O Ale disse o seguinte, Bezerro simplesmente não postou nada da convenção. Nada. Não venham defender esse piolho. Eu adorei a nomenclatura, é piolho. O Fiorino Carioca fez um videozinho da página do moço, ó. Nada. 17 horas atrás. 17 horas atrás. Um dia atrás. Outro dia, 3 dias, não tem nada da convenção. Nenhuma palavra. Tá bom para você? Então, não me venha defender esse piolho, como disse o Ale Black. Então é isso. Desejo a vocês uma excelente segunda-feira. Hoje tem a convenção do Partido Novo, eles devem fechar, né? Bater o martelo com Zema, e eles realmente querem dividir o governo em cargos e ministérios, chegar no segundo turno bem rechonchudos para poder colocar Flávio Bolsonaro contra a parede. Olha, da mesma forma que a solução é o brasileiro, o problema do Brasil também é o brasileiro. Vou lembrar só uma coisa para vocês, porque eu vi o Gustavo Gaia falando ontem, eu acho que ele tem muita razão. São só 70 dias para a gente tentar salvar o país, cair de cabeça nessa campanha por Flávio Bolsonaro. Eu espero que aqueles que se dizem bolsonaristas, mesmo que seja para angariar audiência dos bolsonaristas, tome tento e vergonha na cara e entenda que é o futuro dos nossos filhos e netos que está em jogo. Bora lá? Então tá. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, é doarpravaleria@gmail.com. Você pode fazer isso com qualquer valor, seu apoio é muito importante. E na descrição eu sempre deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal para você que mora fora do Brasil e quer aí também apoiar a nossa caminhada, tá bom? A gente precisa muito de vocês. Fiquem com Deus, bora para os comentários? Bora. Beijo no coração. Fui.